Por enquanto ainda não, Otávio, nenhuma movimentação no vestiário do Brasil. Até estou olhando ali para o corredor para ver se começa a sair alguém. Jogadores do Egito, esses sim já passaram por aqui. Inclusive a gente estava vendo uma cena ali no corredor, uma interação entre o Salah e o Anderson Varejão, que estava aqui no estádio, né, acompanhou a partida, e os dois estavam aqui ao fim da zona mista ali conversando, resenhando, mas no vestiário do Brasil não, nenhuma movimentação. Vocês viram aí que o Ancelotti falou e que o Dr. Rodrigo Lasmar não foi na entrevista coletiva. De fato, esse pronunciamento vai vir depois que o Wesley passar por exames. A tendência mesmo é que esses exames sejam realizados amanhã. A gente viu o Ancelotti falando que vamos esperar amanhã, mas acreditamos, né, que ele pode se recuperar, então vai depender do exame. O Ancelotti já tinha falado na Granja Comari, ao se referir ao Neymar, quando ele disse: o Neymar vai ficar com a gente até ele se recuperar e a gente não vai tirar ninguém daqui, todo mundo vai com a gente até a Copa. Então eu imagino que por essa fala, se tiver alguma possibilidade do Wesley se recuperar no decorrer da Copa do Mundo, que ele permaneça com o Wesley no grupo. E ele disse que por enquanto as opções dele são Danilo e São Ibanhas, e depois, se ele tiver que pensar numa outra opção, ele vai pensar nisso depois. Então, de fato, a gente tem que aguardar esse exame amanhã. Ninguém teve contato com o Wesley ali, conversei com algumas pessoas que estão ali próximas ao vestiário, eles ainda estão lá dentro, então daqui a pouquinho a gente vai ter uma percepção melhor, né, do Wesley depois do susto, depois daquele momento ali do choque da lesão, de ser substituído, de receber o atendimento, e também certamente vamos ter os jogadores passando por aqui para a gente ouvir alguns outros personagens dessa partida, para falar não só desse lance, mas de tudo que aconteceu. Eu estava ouvindo o Wallace falando, vou dar um pitaco aí, nem sei se o tema Endrick vai ser agora, mas eu não duvido, né, que o titular na estreia da Copa não seja nem o Cunha e nem o Igor Thiago. O Ancelotti vai ter mais uma semana pela frente para trabalhar. Ele disse que era a última chance de fazer testes, e eu não vou me surpreender se a gente essa semana vê o Endrick recebendo o colete no time titular. Eu acho que o Ancelotti parece estar aberto a mudanças nesse setor, né, tanto no meio-campo quanto no ataque, e a gente vai ter que aguardar para ver como serão os treinamentos dessa semana. Não vai me surpreender não se o Endrick vier como titular nessa estreia contra o Marrocos. Boa, Monique. Então jogou o tema que a gente precisava aqui. Endrick titular ou não, Monique, precisando é só chamar se tiver movimentação aí pela zona mista pra gente ouvir os caras. E só pra complementar, tem uma outra coisa que eu acho que nesse assunto Endrick, que às vezes segura a gente, que é... e aí, eu acho também que o Casemiro não quis panelar o Endrick naquela declaração, não. Acho que foi criada uma parada, ele odeia o Endrick, não é isso. Mas, uma coisa que eu falei no dia daquela declaração, que eu acho que atrapalha um pouco do nosso debate, é essa coisa de tratar moleque ou jovem como café com leite, às vezes. Cara, o moleque tá no topo da cadeia alimentar do futebol mundial, que é jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E é um psicopata por pressão. Ele vai atrás da pressão, ele procura essa pressão. Então, ele é muito jovem, por isso ele tem que sair do banco, não tem que dar muita pressão pra ele. Cara, mas ele tá voando, ele tá bem, voando assim, ele tá bem, ele tá fazendo gols, ele tá sendo importante. Por que não, pelo menos, a gente debater seriamente o Endrick? Eu acho que a gente ter debatido o Igor Thiago antes do Endrick mostra um pouco de como, às vezes, parece que segura a fila do moleque o tempo inteiro. E foi assim no Real Madrid, foi assim no início da seleção. Ninguém falou que era o Monique chamou, diga, Monique. Quando falou a gente, a gente, todo mundo. Não, só para confirmar, o pessoal da comunicação saiu aqui agora, de fato o exame do Wesley será amanhã. O Neymar é outra coisa, segunda-feira está programado já, o Wesley vai fazer o exame amanhã para saber qual é a gravidade da lesão. Boa, tá aí a informação, como a gente já imaginava. Então, amanhã, né, em caráter emergencial, esse exame com o diagnóstico do Wesley. E a Monique falou algo importante na outra entrada, que quando perguntado sobre o Neymar, o Ancelotti disse, ele podendo se tratar e estando apto durante a Copa, não vai existir corte. E isso provavelmente serve para o Wesley também, esse mesmo discurso, né? A não ser que a lesão aponte que ele vai precisar de 1 mês, 2 meses de tratamento fora da Copa inteira, aí vai ter que recorrer à lista grande. A questão é que a lesão do Neymar, ela aconteceu lá atrás, já teve um tempo, a do Wesley tá na boca do precipício, cara. Não, o Neymar, de verdade, a expectativa é que ele esteja em campo pra treinar antes do Brasil da estreia. Tem que ver a do Wesley. Se ele fizer alguma coisa diferente de chamar o Vitinho, é meio loucura.
O Vitinho segura bem. Tem que ver bem a gravidade do que foi, né? O Vitinho segura bem o Rogério. Daqui a pouco eu vou querer falar mais sobre isso, sobre possíveis alternativas caso o Wesley seja cortado. Mas eu queria voltar no Endrick, que era o assunto de agora, e o Wallace falou uma parada maneira e que eu concordo muito, que o Endrick, em todas as convocações dele, e Real Madrid e tal, fica muito essa sensação de, ele tá aqui, mas é um jogador pro futuro. Ele precisa de cuidado. Estamos preparando. Estamos preparando ele com os minutos, tem que ter cuidado com o Endrick e tal, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele mostra sempre que ele é um cara decisivo, que tá pedindo passagem, que tá resolvendo jogos, que tá fazendo os gols. O Endrick, você acha que o Ancelotti já começa a virar essa chave de falar, trouxe o cara, de repente, até pensando pro próximo ciclo, ele vai entrar, mas não vai ser um cara essencial para essa seleção. Mas o campo tá mostrando outra coisa, né? Será que o Ancelotti já tá percebendo isso? Tá na jaula de leão, é leão, né? Eu acho que não tem pra onde correr. Então, se ele tiver um pouco de coerência, e aparentemente ele tem, o Matheus Cunha estava bem e jogou. O Igor Thiago entrou bem dentro de uma função que ele imaginou com a entrada do Paquetá, ele deu chance pro Igor Thiago. Eu acho que o Igor Thiago tem a chance de ser titular contra a Marrocos, tem 3 chances de ser titular contra a Marrocos, não aproveitou. O Endrick tem uma e aproveitou. Então, assim, dentro dos sinais que o treinador espera que venha para ele tomar a decisão, eu acho que um dos mais claros, e aí eu era uma das pessoas que falava que eu não achava que o Endrick teria que ser titular, por característica e tal, mas a partir de hoje muda. Pelo menos a minha percepção, assim, se tratando que eu não tenho um titular absoluto, o meu time apresenta uma melhora. O cara que eu imaginava que ia cumprir o papel, e até conversando com o Renatinho falou, tá, mas ele até cumpre o papel. Mas, assim, ele tem 3 chances de fazer um gol. Ele não faz o gol. O Endrick faz o gol. Cara, eu acho que o menino merecia, sabe? Coloque lá, pô. E nem é fogueira. Não é nem você tratar o Igor Thiago como carta fora do baralho. Não é isso. Zero. E não é tratar o Matheus Cunha como carta fora do baralho. É só trazer o Endrick pra discussão, né? Não, eu acho que cara... no fim das contas é ótimo. Não é nem... Ótimo, total. E agora a gente tá... debatendo quem vai ser o 9 por característica. E assim, eu tenho um ponto que é o seguinte. Primeiro que esse Endrick de hoje é diferente do Endrick do ano atrás. Que é diferente do Endrick do Lyon também. Não, então pra mim hoje o Endrick é o Endrick do Lyon. Não, esse Endrick aí não é o Endrick do Lyon. Não, eu digo, não tô falando de posição, eu tô falando de atleta, de experiência, de cancha. O Endrick, ele foi pro Real Madrid, não conseguiu jogar e tal, só que o Endrick pegou 6 meses de empréstimo, jogando numa liga forte, porque muita mais, a liga é uma liga forte. Não é melhor que as outras, mas é uma liga forte. E esse cara tem gol, tem participação, tem desempenho desse. Então já é um Endrick que já não é tão gatinho, já é um leãozinho já, porque ele já tava no meio. E na Ligue 1, o couro come, meu parceiro. A questão que eu tenho é muito assim, por que todo treinador segura? Alguma coisa tem. Entendeu? Sim. Então, assim, é que isso nunca foi falado claramente. Mas o Ancelotti... E eu acho que nunca vai ser também. Não é um cara que tem problema com brasileiro, por exemplo. Não, jovem. Zero. Não é o caso. O Dorival, idem. Também não colocava. O Diniz também não. Então, assim, alguma coisa tem. Mas a carreira do Ryan, por exemplo. Mas aí, ô Renatinho, eu tô contigo. Eu tô contigo e pelo pouco que eu vi, e pelo pouco que eu conheço, assim, sempre tem alguma coisa. Mas chega em um momento que não dá mais pra segurar, né? Eu acho que esse momento dele chegou. Aí desabrochou, a borboleta precisa voar. Entende? Eu acho que tem alguma coisa? Deve ter. Não sei, não vou ficar criando teorias. Teoria. Óbvio. O Metapoid evolui. O Matheus Cunha teve a chance, o Igor Thiago teve a chance, o menino brocou, tem estrela, tem força, é leãozinho, tudo, rapaz. A percepção que eu tenho... O pior é que o Metapod vira Butterfree, é um Pokémon fraco. Pô. E o Ash bota ele pra rodar. A minha percepção é que as pessoas olham pro Endrick e veem um talento tão absurdo, tão raro, um predestinado tão grande, assim, que as pessoas falam assim... Nós temos que tomar cuidado pra isso aqui não se perder. Nós temos que tomar cuidado pra isso aqui não sair do caminho. Pra essa joia aqui não desandar. Pra essa joia não se perder, pra essa joia não desandar. Só que, cara, o moleque já tá bem.
E aí o Ancelotti fala, o Endrick é o futuro da seleção. O Endrick está dizendo que ele não é o futuro da seleção, que ele pode ser o presente. Não tô nem dizendo que ele é o presente. Estamos ainda falando de amistosos. Vamos ter que ver na Copa do Mundo, que aí valendo 3 pontos de outro ponto. Ser, né? Ele pode ser o presente da seleção brasileira e vem se colocando nesse lugar. Deixa eu voltar no VSR lá, que tá ouvindo o nosso papo aqui o tempo todo. E aí, VS, queria saber a sua opinião. Endrick tá pedindo passagem também, não dá mais pra segurar. O que você pensa sobre o Endrick depois do jogo de hoje, às vésperas da estreia da seleção, agora na Copa do Mundo? Não, sobre isso eu tô tranquilo, porque eu falo que para mim o Endrick tinha que ser o titular da seleção há muito tempo. Quando começou o papo de procurar 9, Matheus Cunha, João Pedro, e aí o Endrick estava fora do radar, estava sem jogar, machucado ou preterido pelo Xabi Alonso. Eu, para mim, já achava uma loucura a gente cogitar o Endrick não vir para a Copa e falo que, para mim, ele tem que ser o titular há muito tempo. Porque é jogador que vai pro gol, é jogador que vai para cima, é jogador que vai... Ele não está negociando, ficar cozinhando para construir, ele vai pro gol, ele vai pro gol. Ah, mas aí às vezes ele precipita a jogada, é verdade, mas ele vai pro gol. Então, assim, eu falo isso há algum tempo e toda vez que manifestei, seja nas estafetas dos nossos programas, nas mídias sociais da TNT e tudo, eu sempre achei que o Endrick, para mim, tinha que ser titular. O Endrick, para mim, tinha que ir, que acho que é um jogador raro, é um potencial absurdo. Ah, mas vai ser novo. Cara, se a gente ficasse nisso aí, a Espanha não ganharia uma Euro com o Lamine Yamal de um lado e o Nico Williams do outro. Então, assim, eu acho que tem que botar para jogar, tem que ir. Vejo muito mais potencial nele, muito mais condição de fazer coisas dentro do que a seleção brasileira, do perfil de jogo que a seleção brasileira vai ter. Porque o Igor Thiago fez uma Premier League maravilhosa. Mas olha o contexto que o time dele joga. O contexto que o Brentford joga, dificilmente a seleção brasileira vai jogar. Que seleção do mundo vai empurrar o Brasil para trás? São poucas. Para ele ter espaço para triangular e atacar a profundidade que ele... Então, assim, eu tô tranquilo para falar, porque eu falo que, para mim, o Endrick deveria ser considerado titular da seleção há muito tempo. Bota para jogar. Ah, mas aí ele não funcionou lá na Copa América. Beleza, vai pegar o jogo que botaram ele na podre, né? O jogo tirou no intervalo, velho. Botaram lá e tirou no intervalo, né? Então, assim, eu falo isso há algum tempo. Para mim, o Endrick tinha que ser titular da seleção brasileira, ou pelo menos pensado como. Aí você bota, não funcionou, beleza, você tenta outra alternativa, porque é muito diferente, é muito potencial, e eu falo isso há algum tempo e pode ver que todo jogo que ele entra, ele produz alguma coisa. Então, assim, até o jogo que ele, de repente, eventualmente não faz gol, ele produz. Então, eu penso isso há algum tempo. Hoje ele entrou, na primeira oportunidade ali fez o gol, depois, talvez, numa das poucas jogadas que o Rafinha acertou no jogo, e ele fez o gol, foi o gol do 2-1 e foi para cima. Agora, vamos ver o que o Ancelotti vai colocar, porque quando ele... Peixe, travou e... Caiu o nosso VSR. Voltou. Estamos te ouvindo. Ligaram no VSR. O banco ligou cobrando o cartão que ele esqueceu de pagar. É um problema, tá gastando muito em dólar, né? Não. Até porque esse negócio de caiu não é comigo. Quem vai entender a referência vai entender. Eu não entendi, não. Não entendi, não. Então, o que acontece? Eu penso isso há algum tempo. Agora, essa resposta do Ancelotti, quando alguém, eu não me lembro quem perguntou, você tem muito convicto o time da estreia? Quando ele diz o time está muito bem definido, eu acho que joga contra o Endrick virar titular. Eu acho que joga contra o Endrick começar. Então, se hoje você pedisse para eu apertar, me oferecesse, para pegar lá o exemplo do Matrix, que está lá na HBO Max, excelente filme lendário. As pílulas. A pílula azul que o Endrick... A pílula azul que o Endrick vai começar jogando e a vermelha que o Endrick não vai começar jogando, eu escolheria a vermelha. Eu acho que o Endrick não começa jogando contra o Marrocos. E eu acho também, eu concordo com o VS, porque para uma semana antes
do jogo, ele tá com isso muito bem definido, ele já ter a escalação, é sinal de que talvez ele não vai abrir para muitos testes essa titularidade. A não ser que ele tenha saído do campo hoje com essa nova convicção. Esse era o meu ponto. A partir do momento que ele tem uma dúvida, ou é Endrick ou Igor Thiago, ele dá 45 minutos para cada, um não faz o gol, o outro faz, esclareceu. Eu acho que é Matheus Cunha. Eu acho que eu acredito que essa convicção dele para a estreia é Matheus Cunha. Mas o Wilson, o Igor Thiago fez gol no Maracanã. Mas foi de pênalti. Entendeu? O Igor Thiago não... Mas ele teve 3 chances... Eu acredito muito, assim... Eu vou testar, eu tô com essa dúvida. O Endrick tá pedindo passagem, fez um golaço no treino, até o VS fala assim... Aí é loucura, ele faz um comentário no vídeo que é legal. E aí, eu tô com dúvida. O menino tá pedindo passagem realmente, só que eu queria que esse daqui desse certo por característica. E aí, vamos testar os dois? Vamos. O Igor Thiago, ele teve 3 chances de fazer um gol. Não fez. O Endrick teve uma, fez. E o Wallace trouxe pra nós, foi a única chance de gol que teve no segundo tempo. Ele faz o gol, minha pergunta tá respondida. Concordo muito, de verdade, eu concordo demais com a tua visão. Dividimos o mesmo neurônio com relação a essa visão. Só que, mediante o Ancelotti ter falado que uma semana antes ele tem o time e ele hoje colocou o Matheus Cunha no segundo tempo e ele na coletiva fala o Endrick tem um poder de finalização melhor que talvez que o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha gera pro time, outras coisas e é muito importante. Eu tô contigo. Eu, Wallace, seria igualzinho você. Só que eu acho que pro Ancelotti, pra estreia da Copa, é Matheus Cunha. Talvez o Endrick não seja o titular. Ele me perde se ele pôr o Matheus tipo Cunha, de treinador ele me perde. O VS ele falou uma parada que pra mim resume perfeito por que o Endrick, na minha opinião, também deveria ser titular. É jogador que vai pro gol. Não negocia a bola. Isso eu tô com ele. Ele define jogada. Ele não é um cara que no primeiro espaço que tiver ele vai dar no gol. E a verdade é que o ataque da seleção tem um montão de gente que fica... Tocando e fica e vai. O diferente do Endrick, além da estrela de ser iluminado, ele vai pro gol. É isso aí. Você definiu muito DJ, bem. Né, que fica ali, ele não vai e volta. O atacante DJ? Assim, o atacante o Ancelotti é um treinador que ele preza muito pela gestão, pelas lideranças, pela hierarquia. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai jogar o Matheus Cunha. Não vai. Eu tenho dúvida. Não. Sábado, é o Endrick. Eu tô com o Renatinho. Pode ser que ele troque durante a competição. Vai ter uma semana de treino aí. No treino, o Endrick vai continuar fazendo o que tá fazendo nos últimos. Tem um outro aí. ponto, gente, que é, pra estreia da Copa, o Brasil... Confirmando a lesão do Wesley, se de fato for, mas mesmo que o Wesley tenha uma lesão que ele se recupere durante, não seja cortado, tomara que assim tem que seja. jogar já. Calma. Ele traz João Pedro. O Brasil, eu acredito que terá, para a estreia da Copa do Mundo, 2 mudanças. A do Wesley, essa questão que estamos falando aí, poderia ser Danilo ou Ibanes. Douglas Santos. E o Douglas Santos. Sabia. Então, eu acho que o Brasil tendo Foi uma bem mudança... hoje, hein? Foi bem. O Brasil tendo 2 mudanças do time titular, eu não vejo o Ancelotti fazendo mais uma no time que ele imaginou, naquele que ele pensou pra estreia. Eu discutiria. Eu, Wallace, acho que a gente precisa discutir o Endrick. Fui eu, inclusive, que trouxe essa parada da gente começar a trazer o Endrick pra discussão. Mas não acredito que o Ancelotti vai fazer isso. E te digo mais, cara, o Douglas Santos é tudo que a gente precisava na posição, cara. Ele vai te entregar 6,5, 7, 6. Ele não sai disso, cara. Eu acho que o Ibanes vira titular na Também direita, acho. tá? Acho que o Ibanes tem muito... Magalhães, Marquinhos e Ibanes. Mas aí ninguém ataca, mano. Mas é Danilo ou Ibanes sem o Wesley, né? É Danilo ou Ibanes por ali. É o Ibanes. Por isso que, ao meu ver, o Vitinho é o Mas aí você traz um cara que nem foi. Mas aí você traz um cara que nem foi convocado pra Copa e virar titular assim. Mas é característica. E o Ibanes foi bem hoje. Não discordo, só que. Sei lá. Eu acho que é Ibanes também. Aí, eu acho que é Ibanes. Se ele empatar o jogo contra o Marrocos, eu vou falar: ah lá, essa linha defensiva com 4 zagueiros. Você vai ouvir. Mas isso aí não vai ouvir sempre. Conheço meu povo. Não vão empatar porque nós temos o Endrick. Ainda titular. sobre Endrick, pra gente poder trocar de assunto e falar de outro destaque do jogo de hoje, que foi o Ibanes, e eu quero falar sobre ele. Endrick deve ser titular do Brasil na estreia da Copa. A galera pode participar, a enquete vai seguir aberta e depois eu trago o resultado, mas a parcial é: sim, ele está pedindo passagem 87% dos votos. Vambora. Não, ainda é cedo, 13% dos votos. Então a galera solta o Endrick. Também tá querendo tirar o Endrick da jaula. Como e botar ele falou, ele é leão agora, filho. Mano, ele tá não falou que virou jaula... leão quando ele foi pro Lyon? É isso. Ele é leão, filho.
Fechou, vambora. O Guerreiro ali tá desfilando 17, né? Ele tá achando que ele tá no coletivo ali. O Bruno Guimarães. Importante esse gol do Bruno Guimarães, né? Foi bom. E ainda só pra fechar o Hendrick, um superchat que chegou aqui do SGHOA. Que mandando. isso, eu não vou conseguir ler isso aqui, cheio de consoante, pô. Boa noite! Concordo sobre o Hendrick, mas vocês não sentem que toda vez que entra quem tá merecendo, o novo 9 acaba não vingando na partida seguinte? Isso é verdade. Tá faltando uma sequência. É sempre sempre o que tá no banco. Vitor Sérgio usa essa expressão. Eu acho assim, a partir do momento que a gente precisa dar a chance e o cara não faz gol, não é sobre nós, é sobre o cara. Então, assim, a gente tem que tentar o cara que tem estrela, o cara que tá pedindo passagem. De todos ali, o Hendrick é o que tem mais estrela. Isso eu nunca duvidei. Agora, assim, que eu achava cedo, eu achava. Depois de hoje, não acho mais. Acho que se tem alguém que merece essa oportunidade contra Marrocos e pode fazer total diferença, é o menino. E se ele perder 2 gols contra Marrocos também e não for bem, tenta outro. Até achar o cara da posição, mas aí pô. Não tem time, pô. Aí a gente vai estar aqui no radar do Hexa falando, tem que ser o Matheus Cunha. Do rabo. Por isso que eu acho que o Matheus vai ser, porque o Matheus é o cara que dentro desse recorte que a gente tem do Ancelotti, foi o cara que foi mais utilizado, é o cara que tá mais ambientado a dinâmica do time. Mas se a gente pegar o Matheus Cunha dos atacantes, é o que tem menos gol, pô. Mas o Ancelotti aí eu vou escolher um 9 que ele ajuda o time. Mas ele não é só gol. Total, concordo. Não, tudo bem, eu também acho. O Matheus não é só gol, ele é importantíssimo pelo sistema e tal. Só que o meu 9 precisa de gol, pô. Hoje o nosso 9 hoje perdeu 3 gols. Perdeu 3 gols, o molequinho que faz o gol. O de esquerda, eu acho que ele é até menos pior do que o que cai na direita dele. Ele domina mal, a bola perereca fica ali no pé dele, ele não sabe o que fazer, ele é travado pelo jogador do Egito.